A nossa Europa é a União Europeia. José Manuel Fernandes. Eurodeputado. Parlamento Europeu. Rua Hertz 60. ASP 8 e 146. 1047 Bruxelas. Barcelos está no Minho. O Minho está em Portugal. Portugal está na União Europeia. A Europa não se fará de um golpe, nem numa construção de conjunto. Far-se-á por meio de realizações concretas que criem em primeiro lugar uma solidariedade de facto. Quem disse isto? A Europa não se fará de um golpe, nem numa construção de conjunto. Far-se-á por meio de realizações concretas que criem em primeiro lugar uma solidariedade de facto. Robert Schuman. 9 de maio de 1950. 1951. 1973. 1981. 1986. 1995. 2004. 2007. A Alemanha é o país mais populoso com 82 milhões. França. Reino Unido. Itália. Espanha. Polónia. Países Baixos. Grécia. Bélgica. Portugal. Hungria. Suécia. Áustria. Bulgária. Dinamarca. Eslováquia. Finlândia. Lituânia. Letônia. Eslovénia. Estónia. Chipre. Luxemburgo. Malta. População. Em milhões. A Alemanha é o país mais populoso com 82 milhões. Malta é o país com menos habitantes da União Europeia com apenas 400 mil. Ao todo na União Europeia somos hoje 500 milhões. Dados de 2010 da Eurostat. 1992, Tratado de Maastricht. 1957, Tratado de Roma. Tratado Constitutivo da Comunidade Económica Europeia. Alemanha, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. 1992, Tratado de Maastricht. Soma uma unificação política à integração económica e substitui o termo Comunidade Europeia pelo termo atual União Europeia. Bélgica, Itália, Dinamarca, Luxemburgo, França, Países Baixos, Alemanha, Portugal, Grécia, Espanha, Irlanda, Reino Unido. 2009, Tratado de Lisboa. Completa o projeto de integração europeia e reforma a União Europeia para o século XX. República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Reino Unido. Tratado de Lisboa. Os tratados anteriores pensaram numa União Europeia para 15. Era por isso necessário reformar as regras de funcionamento das instituições europeias, para que estas possam ser mais eficientes numa Europa alargada a 27 e com perspectivas de alargamento no futuro. Tratado de Lisboa. Tratado de Roma. Tratado da União Europeia 1957. Tratado sobre o funcionamento da União Europeia. Tratado de Maastricht. 1992. Entrou em vigor em dezembro de 2009. Carta dos Direitos Fundamentais. Carta dos Direitos Fundamentais. 2000. Tratado de Lisboa. União Europeia dotada de personalidade jurídica. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia vinculativa. Direito de iniciativa popular. Mais poderes atribuídos ao Parlamento Europeu. Exceção: Polónia e Reino Unido. A nova arquitetura da União Europeia. Futuras adesões. União Europeia. Mercado único.
Moeda única. União política. Coesão económica, social e territorial. Países da EFTA. Zona de Comércio Livre. Croácia 2013. Turquia. 4 liberdades. Livre circulação. Pessoas. Mercadorias. Serviços. Capitais. Macedónia, Bósnia e Herzegovina. Sérvia, Montenegro. Albânia. Política de alargamento. Espaço Económico Europeu. Política Europeia de Vizinhança. Países vizinhos. Liechtenstein. Noruega. Islândia. Norte de África. Países Leste. Euro 27. As instituições europeias. Triângulo institucional. Parlamento Europeu. Conselho da União Europeia. Exerce um controlo político sobre o conjunto das instituições. Adopta legislação. Aprova o orçamento da União Europeia com o Conselho. Órgão legislativo em conjunto com o P. Coordena as políticas económicas gerais dos Estados-membros. Celebra acordos internacionais entre a EU e outros Estados ou organizações internacionais. Outras instituições. Comitê Económico e Social Europeu. Comitê das Regiões. Banco Europeu de Investimento. Banco Central Europeu. Provedor de Justiça Europeu. Comissão Europeia. Apresenta propostas legislativas. Poder Executivo das políticas da EU. Guardião dos Tratados. Para quem é que ligo se tiver que falar com a Europa? Henrique Kissinger, Secretário de Estado do ZEUA, 1973 a 1977. Afirmação da União Europeia na cena mundial. Catherine Ashton, Reino Unido, Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros. Herman Van Rompuy, Bélgica, Presidente do Conselho Europeu. Afirmação da União Europeia na cena mundial. Parlamento Europeu alarga os seus poderes. O processo de codecisão, em que participam o Conselho, a Comissão e o Parlamento Europeu impede a igualdade, é alargado para cerca de 95% da legislação europeia. É necessário um parecer favorável obrigatório para quase todos os acordos externos. Direito de iniciativa quanto à revisão dos tratados. 736. 751 deputados. Máximo 96. Mínimo 6. Portugal passa a ter 22 deputados. Parlamento Europeu. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento passa a ter mais 18 deputados distribuídos pelos seguintes países: Áustria, 2 Letónia, 1. Bulgária, 1 Malta, 1. Eslovénia, 1 Países Baixos, 1. Espanha, 4 Polónia, 1. França, 2 Suécia, 2. Itália, 1 Reino Unido, 1. O único país a reduzir o número de deputados é a Alemanha, que tinha 99 deputados e passará a ter 96, máximo previsto pelo Tratado de Lisboa. A composição do Parlamento Europeu. O P está dividido em 7 grupos políticos. Partido Popular Europeu, PPE. Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, SD. Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, ALDE. Os Verdes / Aliança Livre Europeia, Verdes, EFA. Conservadores e Reformistas Europeus, SER. Esquerda Unitária Europeia / Esquerda Nórdica Verde, G, NGL. Europa da Liberdade e da Democracia, EFD. Há uma última categoria para os eurodeputados que não pretendem pertencer a nenhum grupo político. É o caso dos eurocéticos. Não inscritos, NI, eurodeputados portugueses. PPE. SD. G. Parlamento Europeu. 20 comissões no Parlamento Europeu. 2 subcomissões e 1 comissão especial. BUD. LIBE.
Regi. Conde. Pes. Tran. Agrid. Fem. Itre. Petit. Inco. Tran. Cult. Envie. Dev. Icon. EMPL. Jurid. Inta. Afet. Afco. Droi. Sede. Sur. Comissão Europeia, um comissário por país até 2014. O Presidente da Comissão, proposto pelo Conselho Europeu tendo em conta o resultado das eleições do P. Aprovado pelo P. José Manuel Barroso. Presidente da Comissão Europeia. Conselho Europeu torna-se uma instituição. Acabam as presidências rotativas do Conselho Europeu. Presidência permanente, mandato de 2,5 anos renovável uma vez. Estabelecimento de um serviço diplomático europeu. Sabias que foi expressamente previsto no Tratado de Lisboa o procedimento para um Estado-membro abandonar a União Europeia? Sabias que 1 milhão de cidadãos europeus têm o direito de lançar uma proposta de iniciativa legislativa? Os termos em que esta iniciativa se irá desenrolar estão ainda a ser discutidos. Símbolos da União Europeia. Bandeira da União Europeia. Hino da União Europeia. Hino à Alegria, Beethoven. Moeda única, euro. Dia da Europa, 9 de maio. Lema, unida na diversidade. Apesar de não fazerem parte do Tratado de Lisboa, vários Estados-membros declararam o seu vínculo a estes símbolos numa declaração anexa ao Tratado de Lisboa. Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Grécia, Hungria, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Portugal e Roménia. União Europeia e a educação. Quanto é que cada país consagra à educação? Portugal está acima da média europeia. União Europeia e a educação, em 2020 reduzir a taxa de abandono escolar para 10%. A média da União Europeia é de 14,4%. O Estado-membro com maior taxa de abandono escolar foi Malta com 36,8%. Seguem-se Portugal e Espanha com médias de 31,2%. Valores relativos a 2009. União Europeia e a educação, em 2020. Aumentar a proporção da população com 30 a 34 anos com um diploma de ensino superior ou equivalente para pelo menos 40%. A média da União Europeia é de 32,3%. A Irlanda lidera com 49%. Portugal tem apenas 21,1%. Os únicos Estados-membros com valores inferiores aos de Portugal são República Checa 17,5%, Itália 19%, Roménia 16,8% e a Eslováquia 17,6%. Valores relativos a 2009. União Europeia e a educação. A percentagem de licenciados está a aumentar rapidamente. Corresponde a 21% da população da União Europeia 25 em idade ativa. Embora esteja a aumentar, a percentagem da população trabalhadora da União Europeia que concluiu o ensino superior, 21%, é ainda bastante inferior. A do EUA 38%. A do Canadá, 43%. E a do Japão, 36%. União Europeia e a educação. Em 2005, a percentagem de jovens com idades entre os 20 e 24 anos que completaram o ensino secundário na União Europeia foi 77,3%, o que representa apenas um aumento de 1% em relação a 2000. Seria necessário que a taxa de conclusão dos estudos secundários aumentasse em 1,5% por ano para que se alcançasse o objetivo da União Europeia de 85% em 2010. Isto significaria que, nesse ano, mais 2 milhões de jovens teriam concluído o ensino secundário do que em 2005. União Europeia e a educação. Durante o período de 2000 a 2003,
Não se verificaram progressos no que diz respeito ao objetivo europeu de reduzir em 20% a percentagem de alunos com maus resultados em leitura até 2010, para 15,5%. Quase 20% dos jovens com 15 anos têm sérias dificuldades de leitura. Desemprego nos jovens. O período de transição do ensino para o mercado de trabalho é de cerca de 20 meses. Para um emprego permanente, o período de transição é bastante mais longo. O desemprego dos jovens é 2 vezes superior ao dos outros trabalhadores, cerca de 18%, não obstante a melhoria geral dos resultados obtidos nos estudos pelas gerações mais jovens. Em 2006, havia quase 5 milhões de jovens desempregados, de um total de quase 20 milhões de jovens na União Europeia. Desemprego nos jovens. A taxa de emprego dos jovens é de cerca de 37%, embora varie entre 20% e 60% na Europa. Não se verificou qualquer aumento desde 2000. Os empregos obtidos pelos jovens são frequentemente contratos a prazo, 33%, e por vezes empregos para os quais estão sobrequalificados, 20%. 1 grau desemprego EURES. O teu 1 grau desemprego EURES é uma iniciativa europeia que pretende assegurar aos jovens mais oportunidades de emprego e incentivar a sua colocação profissional em qualquer Estado-membro. Está previsto para jovens com idades até 30 anos, independentemente das suas qualificações e experiência de trabalho. O regime não é exclusivamente pensado para os novos participantes no mercado de trabalho. As empresas que participarem terão ajudas para suportar os custos da contratação internacional que afetam principalmente as companhias menores, particularmente as pequenas e médias empresas. EURES 1 grau desemprego. O emprego tem de estar localizado num país membro da rede EURES diferente do país de origem do candidato a emprego jovem. Tem de garantir uma colocação profissional por um período contratual mínimo de 6 meses. EURES 1 grau desemprego. Serão cobertos os custos gerados pelo processo de recrutamento e um subsídio atribuído pelo recrutamento do membro EURES do país de destino. Será atribuído um incentivo financeiro ao empregador para cobrir as despesas de integração de trabalhadores, por exemplo, a integração, um curso de formação de línguas, apoio administrativo, etc., após o processo de recrutamento ter sido concluído. Serão assegurados os custos de viagem e estadia dos candidatos a emprego para a primeira entrevista e os custos de deslocação para o estrangeiro. A nossa Europa, a União Europeia, onde a nossa região se insere, é um espaço de liberdade que oferece oportunidades para estudar, trabalhar ou simplesmente visitar, a todos os cidadãos europeus. Cabe-vos a vós tirar partido dessas oportunidades à medida das vossas ambições.